muito bem-vindos a mais um programa de estudos bíblicos aqui na Rede Super. Eu quero agradecer você que me acompanha aí semanalmente nesse estudo da Palavra de Deus. Eu sou a pastora Ana, como você já sabe, e quero convidar você para passar aí os próximos minutos comigo estudando a Palavra de Deus. Hoje, queridos, eu gostaria de trazer algo que está lá na carta que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 4. Nós vamos ler dos versos 1 até o verso 6. Nós vamos falar aqui sobre a unidade do corpo de Cristo, a unidade da igreja. Então vamos lá. Diz assim: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Queridos, esse tema da unidade, a unidade da igreja, a unidade do corpo, é um tema que ecoa por toda a carta de Efésios. E nós sabemos que o Senhor Ele não fez ninguém para ficar isolado, mas Deus, Ele nos chamou à comunhão. Como você deve ter acompanhado aí a conferência, Um Lugar para Pertencer, você deve ter visto na conferência, ali a explicação. Essa questão da solidão, essa questão de viver sozinho, essa não foi a essência em Gênesis. Deus ali, quando fez o homem, disse: não é bom que o homem esteja só. Criou para ele uma companheira, uma auxiliadora. Então Deus, Ele desde o começo nos chamou, queridos, para um relacionamento, nos chamou para uma comunhão. Tanto que Ele próprio, todos os dias no final da tarde, Ele descia ali para se relacionar com o homem. E nós, queridos, como família de Deus, nós também precisamos ter esse entendimento, criarmos esse vínculo de pertencimento. Então, por exemplo, assim como numa família que está ali, queridos, esperando um bebê nascer, há o que envolve amor, há uma expectativa, há um preparo. A família prepara o quarto para esperar a criança. A família fica naquela expectativa para que a criança logo nasça, para interagir com ela, para se relacionar com ela. Então, ali desde aquele acontecimento ali do nascimento, esse bebê, essa criança, ela cria ali com aquela família, aquele vínculo do pertencimento. E assim também, queridos, foi o Senhor. Quando nós recebemos a Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós somos esses filhos, nós recebemos, esse vínculo de pertencimento à família de Deus. Por meio de Cristo nós somos e fomos adotados na família de Deus. Então, quando eu e você recebemos a Cristo, a Jesus Cristo, como Senhor das nossas vidas, duas coisas acontecem. Nós primeiro recebemos o vínculo ali, queridos, então da filiação, porque todo aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus e confessa que Jesus é o Filho de Deus, então ali recebe o direito de se tornar filho de Deus. Então você recebe esse vínculo da filiação, mas também do pertencimento, porque por causa de Cristo nós somos inseridos na família de Cristo. Então você que me acompanha aí, já saiba desde o início que você é parte da família de Deus, que você é a família de Deus, que você pertence à família de Deus. E eu gosto de um versículo que nós encontramos, também escrito pelo apóstolo Paulo, mas dessa vez a Timóteo, quando ele vai ali fazer esse paralelo. Ele vai falar que a igreja é a casa de Deus e nós sabemos que essa casa é da família de Deus. Então abre comigo aí em 1 Timóteo,
1 Timóteo 3,15. Mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Então a casa de Deus é a igreja do Deus vivo. Ela é coluna e fundamento da verdade. Queridos, para trazer essa explicação aqui para vocês, eu gostaria de usar uma figura que o apóstolo Paulo traz em algumas de suas cartas e é tão glorioso. Paulo sempre vai ali formatar as suas cartas, trazendo Deus, trazendo o Filho e trazendo o Espírito Santo. É o que os estudiosos, né, e a teologia chama de trinitarismo paulino. Então nós vamos ver aqui, né, Paulo trazendo essa declaração tão bela, essa explicação tão bela sobre a igreja do Senhor. Ele vai dizer e fazer ali a comparação que a igreja do Senhor, nós, queridos, nós somos o povo de Deus, nós somos o corpo de Cristo e nós somos o templo do Espírito Santo. Então o apóstolo Paulo aqui primeiro, queridos, ele começa dizendo que eu, prisioneiro no Senhor. E aí nós olhamos aqui para essa carta e eu vejo Paulo fazendo um apelo à igreja. Ele diz: eu rogo-vos que andam de maneira digna a vocação para a qual foram chamados. Então ele está dizendo aqui, eu, Paulo, prisioneiro no Senhor. Eu não sou prisioneiro porque eu tenha cometido algum crime. Eu não sou prisioneiro aqui por causa de contravenções da lei. Eu sou prisioneiro por causa do Senhor, por pregar o evangelho do Senhor, por não negar o nome do Senhor. Eu sou prisioneiro por causa desse evangelho. E aí, queridos, ele vai dizendo aqui, ele vai trazendo essa identidade dele. Eu sou apóstolo e fui chamado pelo próprio Deus. Foi Deus quem me chamou, né? Então ele faz essa apresentação dele aqui e fala: olha, eu sou prisioneiro no Senhor, tudo que eu estou sofrendo é por causa do Senhor, por amor ao Senhor, por causa da palavra do Senhor, da pregação do evangelho do Senhor. E vocês que também foram chamados para essa vocação, eu rogo-vos para que dê um bom testemunho por onde vocês passarem, para que vivam de modo digno, condizente a esse chamado, a essa vocação para o qual vocês foram ali chamados. Então testemunham de Cristo, reflitam a vida de Cristo por onde vocês passarem. E aí então ele começa a nos trazer como viver, né, essa forma digna da vocação para a qual nós fomos chamados. Mas antes de nós passarmos para isso, eu gostaria de trazer para você esse entendimento, que nós somos o povo de Deus, que nós somos, queridos, o corpo de Cristo e o templo do Espírito Santo. Então eu convido você primeiramente a abrir a sua Bíblia comigo. Nós vamos ler 2 Coríntios 6,16. 2 Coríntios 6,16, que diz assim: que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuário de Deus. Como disse Deus, habitarei com eles, e entre eles andarei. Serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Queridos, primeiramente nós precisamos entender que a igreja é o povo de Deus. Nós pertencemos a Deus e Deus a nós. O povo de Deus pertence a Deus e Deus pertence a seu povo. Nós somos do nosso amado e o nosso amado é nosso. Eu sou do meu amado e meu amado é meu. Nós sabemos que Deus, no Antigo Testamento, chamou Abraão e de Abraão ele trouxe à existência um povo, né? Trouxe à existência um povo. Quem? Israel, o povo de Israel. Mas nós vamos vendo que Deus vai construindo um pensamento aqui no decorrer das Escrituras. E vemos então que no Novo Testamento, né, Deus ali, para formar a sua igreja, ele não vai escolher apenas os judeus, mas também os gentios. Então, nesse Novo Testamento, a igreja do Senhor, ela é formada tanto por judeus quanto por gentios. A igreja agora é
o novo Israel. Se lá no Antigo Testamento havia uma circuncisão, né, exterior, e essa circuncisão exterior era a prova da aliança do povo com Deus, era o que gerava esse vínculo de pertencimento. Então, aquele que tinha essa circuncisão, ele era ali então considerado um povo de Deus. No Novo Testamento, queridos, essa circuncisão, ela é interior. Ela foi feita no nosso coração. E ali, por essa nova aliança estabelecida por Cristo Jesus, nós fomos inseridos como povo de Deus. Então, esse povo de Deus, né, tinha apenas ali o povo de Israel, mas agora existe um novo Israel que é a sua igreja. Se havia circuncisão exterior, hoje há circuncisão interior, que é no nosso coração. Então, se antigamente Israel ele tinha ali a aliança abraâmica, hoje para a igreja a nova aliança foi estabelecida em Cristo Jesus. Então, o que nos torna povo? A inclusão na aliança. Então, aquele povo era incluso na aliança por meio, né, de Abraão, e nós somos inclusos nessa aliança por meio de Jesus Cristo. E isso, queridos, muda algumas coisas. Se na época ali do Antigo Testamento, aquela adoração, aquele culto ao Senhor, ele era centralizado, hoje esse culto ao Senhor, ele é descentralizado. Como assim? Então, na época ali do povo de Israel, né? O culto centralizado racialmente era apenas os judeus, geograficamente somente em Jerusalém, no templo, também hierarquicamente, porque havia mediador, né? Havia ali mediação. E também, queridos, temporariamente, porque era apenas no sábado. Mas hoje é descentralizado, ou seja, onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, ali ele estará. Hoje, queridos, não existe mais hierarquia, porque por causa do sacrifício de Cristo, o véu foi rasgado e nós temos livre acesso ao trono do Pai. Todos nós hoje somos esses sacerdotes. Não é mais temporário, porque hoje nós podemos adorar o Senhor segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, ou seja, de segunda a segunda. Então não existe mais. E ela também, queridos, ela não é mais centralizada geograficamente. E ela também nem racialmente, porque hoje todos os povos, né, podem adorar ao Senhor. Hoje, queridos, essa igreja ela inclui povos de todas as tribos, raças e nação. Então, nós somos esse povo de Deus. Nós somos um só. É o que diz aqui o verso 6 que nós lemos, né? Efésios 4:6, que nós acabamos de ler. Um só Deus e um Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Queridos, nós somos um só povo, o povo de Deus. Mas Paulo também vai nos ensinar aqui, continuando aí esse conceito do trinitarismo, que nós somos, queridos, o corpo de Cristo. E aí você abre comigo em 1 Coríntios 12:27. Diz assim: Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Queridos, olha para o seu corpo. Olha quantos membros tem seu corpo, mas eles não têm, assim, queridos, existência em si mesmos. Eles aqui são membros, né? São vários membros, são diversos, mas eles formam um só corpo. E essa imagem que Paulo aqui, queridos, constrói do corpo de Cristo, ela enfatiza essa ligação entre a igreja, ou seja, o grupo de crentes e Cristo. Essa ligação entre Cristo e o grupo de crentes, que é a igreja, sendo que desse corpo Cristo é o cabeça. Então nós, né, os crentes, nós, queridos, os salvos por Ele, nós estamos ligados a Ele, nós somos nutridos por Ele, nós estamos unidos a Ele, como os ramos ali ligados à videira, né, que tem vida porque recebe a vida da videira. E é isso, queridos, que nós precisamos entender. Todos os membros do corpo, ainda que sejam muitos, nós formamos apenas um corpo. E isso, queridos, é a fé cristã. A fé cristã,
ela é um relacionamento individual com Deus, mas a fé cristã também é, queridos, interrelacionamentos entre os membros. Então ela é um relacionamento individual com Deus e ela é interrelacionamentos entre os membros. E aí você vê, né, a cruz, nós amamos a Deus e ela aponta para cima, nós nos relacionamos com Deus individualmente, mas na horizontal nós amamos ao próximo como a nós mesmos e nós nos relacionamos com o nosso próximo. Então é por isso, queridos, aqui na Bíblia, que quando você vê Paulo falar sobre os dons, esses dons foram entregues para nós, né, individualmente, mas não para que eu e você desfrutássemos desses dons ao nosso bel prazer, para os nossos próprios deleites, mas esses dons que o Senhor derramou sobre cada um de nós é para o próprio benefício do corpo como um todo. Então logo é o que ele diz, esses dons é para a edificação do corpo, ou seja, é para o aperfeiçoamento do corpo. Então o Senhor, quando, queridos, derramou sobre nós esses dons, Ele pensou ali na sua igreja como um todo, Ele pensou no corpo como um todo, porque cada um, na sua diversidade ali de dons, vai colaborar para que aquele corpo então funcione, e funcione de uma maneira total, de uma maneira completa. Então nós somos um só povo, o povo de Deus. Nós somos um só corpo, o corpo de Cristo, e Cristo não está dividido. E completando o conceito então desse trinitarismo paulino, nós vamos encontrar que somos o templo do Espírito Santo. Aí você abre comigo em 1 Coríntios 3:16, 1 Coríntios 3:16, que diz assim: vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vocês? Olha que maravilha, queridos. A igreja, ela é habitada tanto individualmente pelo Espírito Santo como coletivamente também. Então, o Espírito Santo habita em nós quando eu e você aceitamos, quando eu e você recebemos a Cristo Jesus como Senhor e Salvador. O Espírito Santo veio habitar em nós, né? Então, nós hoje somos o templo, a habitação do Espírito Santo individualmente, mas também quando nos juntamos coletivamente. E o Espírito Santo, queridos, quando ele habita em nós, o Espírito Santo, quando ele está ali no meio do povo de Deus, o Espírito Santo, ele traz vida. O Espírito Santo, queridos, ele gera, ele transmite poder. O Espírito Santo, ele produz a unidade. Há um só corpo e um só Espírito, é o que diz o verso aqui, queridos, 4 e 5, há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só, há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Aí talvez você leia aqui e fala assim, pastora, mas como que nós somos um só? Se eu vejo na igreja batista batizar por imersão, eu vejo na presbiteriana batizar por aspersão, queridos, eu não estou falando sobre a forma de batismo, eu estou falando que seja por imersão, seja por aspersão, nós, como família de Deus, nós como povo de Deus, como corpo de Cristo, nós confessamos um só batismo, ou seja, todos nós cremos no batismo, todos nós praticamos o batismo, porque Jesus pediu que nós fôssemos por todo lado, fazendo discípulos e os batizando, não é? Então, não é a forma que nós estamos dizendo, mas sim o conceito. Todos nós cremos no batismo e praticamos, e temos isso como regra de fé, o batismo. Então, nós somos um só corpo, um só Espírito, que temos um só Deus e Pai de todos. Então, o Espírito Santo traz para o corpo de Cristo essa unidade. Nós somos povo de Deus, nós somos corpo de Cristo e nós somos templo do Espírito Santo. A igreja, você entende agora? Você entende como esse conceito do Deus triuno está nessa formação da igreja? Você entende a importância da sua vocação? Você entende quem você é em Cristo? Você entende para o que você foi chamado e a importância de eu e você darmos um bom testemunho enquanto povo de Deus, enquanto corpo, enquanto templo, habitação desse Espírito Santo? E aí então, Paulo aqui, queridos, vai nos dizer que Deus nos chamou
Deus nos chamou para essa excelente vocação, para essa excelente obra. Ele nos abençoou e nós devemos honrá-lo, queridos, tendo um estilo de vida parecido com o estilo de vida que Jesus nos ensinou. Nós devemos honrar a esse Deus e a esse chamado, refletindo Cristo na nossa vida, nas nossas ações, dando um bom testemunho por onde a gente passar. Queridos, assim como Jesus e o Pai é um só, eu e você devemos ser um só com Deus e também com os nossos irmãos. É isso que Jesus fala pra gente lá em João capítulo 17, que nós, queridos, quando formos um com o Pai e um com os nossos irmãos, o mundo olhará para nós e falar: nisso sabereis, nisso reconhecereis a quem vocês pertencem. Então, isso é testemunho perante, queridos, o mundo, que nós somos um com Deus e um com os nossos irmãos. O mundo vai olhar para a nossa unidade e vai perceber a quem nós pertencemos. Nós pertencemos a uma família, a família de Deus. Somos um só corpo, o corpo de Cristo. E aí, queridos, nós então começamos a olhar para esse texto e vemos como, queridos, Deus almeja que esse corpo, que essa família ande. Deus espera de nós, Deus deseja de nós que nós andemos unidos, que nós tenhamos unidade. E é isso que diz aqui, queridos, o verso 3. Nós precisamos nos esforçar para mantermos essa unidade no Espírito, pelo vínculo da paz. Então, como, queridos, eu e você, vamos gerar essa unidade, nos esforçando. É interessante porque, imagina uma família. Então, existe uma família de sangue, Então, você não escolheu onde você nasceu, isso aí foi obra do Senhor. Então, o Senhor fez com que você nascesse naquela família. Então, já existe ali uma unidade entre vocês, algo que liga vocês. Mas, queridos, preservar a unidade entre pais e filhos, preservar essa unidade aí entre os irmãos, isso é um esforço que todos nós precisamos fazer. E isso é na igreja do Senhor. Nós ali temos irmãos que nós não escolhemos, mas nós podemos escolher amá-los, podemos escolher andar em unidade com eles. E para isso nós precisamos nos esforçar nessa unidade, no Espírito, pelo vínculo da paz. Então nós vemos aqui: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Queridos, então nós vemos aqui que essa unidade, ela é obra do Senhor. É o Senhor quem traz essa unidade, ela é obra exclusiva do Senhor. Mas a mim e a você, como corpo de Cristo, como membros desse corpo, nós precisamos nos esforçar para preservarmos essa unidade como um todo. Esforçando-nos diligentemente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então estamos aí nessa família, estamos aí nesse corpo, vamos dar o nosso melhor para promover a paz entre todos os irmãos. E aí eu quero terminar citando o verso 2, porque Paulo traz a forma como nós vamos conseguir preservar essa unidade e esse vínculo da paz. E é justamente o verso 2 que mostra para mim e para você como fazer, que diz assim: sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Queridos, olha aqui que maravilha que é isso. Então, como que nós vamos manter isso? Com humildade. Você sabe o que é humildade? Humildade, queridos, é como Jesus fez, que sendo ali, queridos, o maior de todos, ele se fez servo de todos. É como Jesus, que sendo, queridos, que sendo o próprio Deus, ele não se valeu dessa qualidade de ser igual a Deus, não. Antes ele se esvaziou. Cristo, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus algo que ele deveria se apegar-se, mas antes se esvaziou, se tornando servo de todos. Então, humildade, queridos, é quando a gente não se considera melhor que o outro, é quando a gente não se considera superior ao outro. Então, uma dica boa é: não pense de você mais do que você é.
E ali, quando você tem essa consideração por todos os irmãos, sabendo que vocês, queridos, são servos uns dos outros, nós somos servos uns dos outros, nós então conseguimos cultivar essa humildade no nosso meio e no nosso coração. Mas ele diz também, sejam completamente humildes e mansos. Querido, o que é ser manso? Manso, queridos, é dar a primazia para o outro. Mansidão é quando você para de exigir os seus direitos. Ah, mas esse dia era meu, esse horário era meu, isso aqui era meu, esse grupo era meu, esse ministério era meu. Queridos, não fique exigindo os seus direitos. Dê a primazia para o outro. Mansidão é quando você tem ali nas suas mãos a chance de se vingar e mesmo assim você abre mão da vingança, porque a vingança pertence a Deus. Mansidão é você perdoar, querido, é você caminhar uma segunda milha. Então, preste aí atenção e vamos cultivar essa mansidão no nosso meio. Jesus diz assim, aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Pode ver que as características que Paulo está pedindo para nós aqui eram encontradas em Jesus. E cultivando essa humildade, essa mansidão, essa longanimidade, esse suporte em amor, nós vamos manter a unidade e também aqui o vínculo da paz. Então, o terceiro ponto aqui é a longanimidade. Queridos, longanimidade é paciência com pessoas, é aquela paciência longa, né? Porque existe uma paciência em relação às circunstâncias, mas aqui ele está dizendo sobre longanimidade, é paciência com pessoas, é a capacidade de tolerar, é a capacidade, queridos, de ter aquele ânimo longo, diferente daquele estopim curto que explode por qualquer coisa, que tá ali matando né? Sem pensar, sabe aquela coisa assim muito rápida, muito estourada? Não, é aquela coisa longânima, é aquela paciência longa, que para te tirar do sério vai precisar, queridos, de muito esforço. E por último ele fala, suportar uns aos outros em amor. Isso aqui, queridos, não é suportar no sentido de eu não tolero, não é no sentido de eu não aguento mais, não. Esse suportar aqui é ajudar, é estender a mão, é apoiar, queridos. E aí nós vemos esse aqui é um suporte em amor. E tem um verso na Bíblia que diz revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. Então, quando nós olhamos aqui suportar uns os outros, é no sentido de suporte. É você ser esse suporte para o outro e esse outro ser um suporte para você, uma ajuda, um braço, um ombro. É te ajudar nessa caminhada a prosseguir. Então, queridos, nós vemos aqui essa palavra tão maravilhosa sobre a igreja do Senhor. Eu e você somos esse povo, eu e você somos esse corpo, povo de Deus, corpo de Cristo, templo do Espírito Santo, que para vivermos nessa unidade, nós precisamos ser humildes, precisamos ser mansos, longânimos e suportar uns aos outros em amor. E nós, queridos, nessa nossa unidade, nós precisamos sempre estar colocando a nossa vida diante do Senhor, para que o Senhor nos capacite a vivermos como uma família diariamente. Os primeiros cristãos, eles conseguiram, queridos, eles deram bom testemunho, eles tinham uma só alma e um só coração. Eles conseguiram ter essa unidade de propósito e deram um testemunho muito forte na geração deles. Se eles conseguiram, eu e você também conseguiremos, porque o mesmo Espírito, querido, porque nós somos um só povo e um só Espírito. Então o mesmo Espírito que estava sobre eles e com eles também está conosco. Nós também conseguiremos. Nós somos a igreja do Deus vivo. Nós somos a família de Deus. Então que nós possamos ser, queridos, né, diariamente, essa família aqui, uns para os outros, vivendo em amor, vivendo em unidade. E aí eu não canto, mas tem uma música tão bonita que se eu soubesse cantar, eu terminaria para você, que é aquela assim: uma família vivendo um compromisso do grande amor de Cristo, eu preciso de ti, querido irmão. Então é isso, eu preciso de você, precisamos uns dos outros. Fique com Deus, meu irmão, e até a semana que vem.